Os atos golpistas vistos em todo o país nos últimos dias escancaram a existência de uma espécie de realidade paralela. O fenômeno que coloca em risco a manutenção da democracia é produzido por uma rede de mentiras que apoia o presidente Jair Bolsonaro há 4 anos. Milhares de pessoas vestindo verde e amarelo pedindo intervenção militar. As manifestações antidemocráticas se espalharam pelo Brasil, sustentadas pela narrativa falsa de que houve fraude nas eleições. Começou, eu acho, com a ideia do voto impresso, né, de que as urnas precisariam ser auditadas. Então, já no mínimo 2 anos aí que você tem uma suspeição de que a eleição seria ou poderia ser fraudada, que as urnas não seriam confiáveis e... Chegado, enfim, o momento eleitoral e a derrota do atual presidente, isso só foi ganhando mais corpo. É na internet que teorias como essa ganham força. As redes sociais permitiram que as pessoas pudessem escolher o que consumir e, principalmente, no que acreditar. Esse sistema se retroalimenta, forma bolhas e cria uma realidade alternativa, quase que um mundo paralelo. Exemplo disso é a cena de manifestantes comemorando a prisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que obviamente não aconteceu. Prisão em flagrante do ministro Alexandre de Moraes. A cena se repetiu em Porto Alegre e no Rio de Janeiro. Em Suzano, na Grande São Paulo, um manifestante grita que foi comprovada a fraude nas urnas. RJ acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. A fonte citada é uma mensagem falsa espalhada no WhatsApp. Mesmo o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro, em que pediu a liberação das estradas, gerou dúvidas entre os apoiadores. O sistema de desinformação é sustentado por um trabalho constante, com milhares de postagens de notícias falsas por dia, alimentando um sentimento de paranoia que afeta a percepção de realidade. Dominar essa comunicação traz lucros financeiros e eleitorais. Quanto mais cliques, mais dinheiro. E quanto mais controle do pensamento, mais votos. O atual presidente, ele é um grande oráculo desses grupos, porque tudo aquilo que ele fala tem ressonância direta e imediata através das redes nesses apoiadores. Se você olha historicamente, todos os regimes autocráticos, os regimes de opressão, sempre tiveram como pedra filosofal, pedra fundamental, o controle da comunicação, né, e instilar comportamentos. O controle da comunicação, o controle das pessoas é a coisa mais fundamental desses regimes. Então, atualmente, através de técnicas de comunicação algorítmicas, né, multiplataforma, onde as pessoas têm a sua atenção capturada o tempo todo, a gente tem uma forma de controle inimaginável, que nem a literatura conseguiu produzir até hoje. Este psicanalista afirma que para desarticular uma rede de mentiras é preciso tempo e distanciamento. Há formações delirantes que vão se formando com uma espécie de crença compartilhada. Isso acontece, por exemplo, nas seitas, isso acontece naqueles que vão aderindo a uma teoria conspiratória. Uma teoria conspiratória como essa, quando ela é confrontada com a realidade, ela não se altera imediatamente. Na medida que a comunicação com aquele que representa a unidade de delírio vai se esgarçando, vai se tornando mais e mais problemática, esse tipo de delírio causado por identificações de grupo tende a arrefecer. Não necessariamente a ser assim transformado em outra coisa, mas ele diminui a fervura, né? Ele fica ali latente até que alguém vá lá e reacenda o germe da teoria conspiratória. Mundo paralelo, comunicação patológica, qual é a sua tese, Wilson, para tantas pessoas se deixarem levar por essa teoria da conspiração, por várias teorias da conspiração? A reportagem falou em delírio, eu concordo, esse é um delírio das massas. Mas, acima de tudo, por trás disso, existe um crime. A Lei de Segurança Nacional foi revogada no ano passado, mas foi incluído no Código Penal um capítulo que preserva o Estado Democrático de Direito. Qualquer ação violenta que você cometer que possa comprometer o Estado Democrático de Direito, existe uma pena combinada lá no Código Penal. E esse é o caso.
As pessoas estão pedindo intervenção federal. Aliás, eu gostaria que alguém me explicasse o que é intervenção federal, porque a intervenção federal se dá pelo governo federal num governo estadual, por exemplo. Intervenção federal no governo federal não existe, né? Provavelmente isso é um eufemismo para disfarçar o que eles querem, na verdade, que é intervenção militar. Eles querem a deposição de um governo civil por um governo militar. Isso é atentar contra a Constituição, contra o Estado Democrático de Direito. E a pena para isso é de 4 a 8 anos de reclusão. E é isso que a justiça vai ter, que o judiciário vai ter que lidar com isso. Tem que punir os crimes que estão sendo cometidos por esse povo. Steve Bannon, ex-conselheiro do Trump, fez escola no Brasil, pelo Bolsonaro lá seguindo seu manual para radicais? Olha, eu acho que ele fez escola. Eu acho que nós temos no mundo, não só no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares, nós temos um fenômeno, duas combinações. Eu acho que aquele filme que tem na Netflix, o Dilema das Redes Sociais, certamente os espectadores da cultura gostariam de assistir, se já não assistiram, para entender justamente aquilo que a matéria mostra muito bem, que é a manipulação e a criação dessas bolhas, né, através de algoritmos, através das redes sociais e com incentivos econômicos muito fortes. Ao mesmo tempo, um professor da Georgetown, Jason Brennan, fala dos hooligans, do tipo de pessoa, dos hooligans, né, aqueles que são absolutamente fanáticos e cegos e que, na verdade, acreditam em qualquer coisa que seus salvadores da pátria dizem. Essa combinação é muito ruim. Eu acho que nos coloca um desafio. O Wilson colocou muito bem, obviamente a legislação ela deve ser aplicada com firmeza. O Brasil tem uma mania muito ruim, Ana, Wilson, de não cumprir a lei. Quer dizer, eu acho que se você bloqueia a estrada, precisa cumprir a lei. E com firmeza, quer dizer, a firmeza faz parte da democracia, né? Agora, além disso, não basta isso, não basta reprimir. É preciso engenhosidade para também usar as redes sociais como um mecanismo de informação, de esclarecimento, de educação. Eu acho que esse desafio autoritário nos coloca um desafio que é como usar as redes sociais para o bem da democracia. Isso eu acho que nós ainda não respondemos a contento. E veja instantes, adesão aos